Manuel Joaquim de Faria era um discípulo de Jesus e sob ele pesava a responsabilidade de propagar o Evangelho de Cristo. Compartilhar o Evangelho de Cristo nunca foi uma simples opção para ele. Sua visão era de um soldado em serviço ao batalhão de Cristo, palavras usadas por ele mesmo. Como começar? Por sua própria família. O casamento de sua irmã Águida Justiniana de Farias com Manuel Rodrigues de Freitas em 17 de outubro de 1914 deu início aos cultos em sua casa, pois nenhum deles era crente. Não foi fácil desenvolver as palavras de Jesus ao dizer: "E uma coisa só te falta, vai vende tudo quanto tens. E dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me." Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas tentações, quantos desânimos, obstáculos a interrompê-lo na marcha do Evangelho. A princípio, parecia que todo o trabalho era em vão. Manuel ouvia em sua própria mente questões como: "Tu és ignorante, não sabes português, isto é bem para os ministros, tu sabes que o mundo só busca a sabedoria, a tua colocação é humildade demais, és um simples carreiro de bois, quem te quererá ouvir?" Todavia, as palavras do Senhor tomavam conta de seu coração e ele ouvia da boca de Deus: "Sê forte e corajoso, tem bom ânimo." E foi assim que ele conseguiu progredir no trabalho de evangelização. Em 1915 surgiram os primeiros frutos. Seus irmãos de sangue Águida de Freitas, Olinda Justiniana de Farias, João Joaquim de Farias, que haviam sido batizados na infância, foram recebidos por profissão de fé. Além desses, foram recebidos também por profissão de fé e batismo, Manuel Rodrigues de Freitas, José Timóteo, Lucrécia Farias, Francisco Simões e Elisa de Farias. Alguns irmãos foram retornando aos caminhos do Senhor e várias crianças foram batizadas. Ano após ano, cada vez mais irmãos foram chegando, cumprindo a mesma experiência do texto de Atos dos Apóstolos ao dizer: "Dia após dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos." Muito animados com o movimento espiritual da nova igreja, Manuel Joaquim de Faria e sua esposa decidiram transformar sua casa na sede da igreja, o que foi aceito pelos irmãos e a partir de 1917, obras foram feitas para ampliação do espaço. O salão de culto foi tornando-se pequeno, e um pequeno aumento para os fundos tornou-se necessário, obra que só foi possível com a ajuda dos irmãos e da Igreja Presbiteriana do Rio. Os cultos eram todos dirigidos por leigos e todos os mais humildes que se possa imaginar. Com o passar do tempo, o púlpito foi servido de grandes pastores como Reverendo Álvaro Reis, Reverendo Hipólito de Campos, Reverendo Dr. Vitor Coelho de Almeida, Dr. Américo de Menezes, Reverendo Pita. Mas também pregadores leigos ocuparam o púlpito da congregação como Assunção, membro da Igreja Metodista, Dr. Severino, Dr. Ambrust, Cipriano de Faria, Presbítero Macedo Cristiniano de Faria, Dr. Ascânio Viana, João Timóteo, Alfredo Chumbinho e Marcos Martins Vieira da Igreja Fluminense de Piedade, e quando não havia pregador, os cultos sempre foram dirigidos pelo irmão Manuel Joaquim de Faria. A casa de oração, como era chamada a pequena igrejinha, sempre passou por muitas lutas financeiras, visto que sua membresia era composta de irmãos pobres. Mas nada faltou, pois o Senhor estava à frente. Trabalho excepcional exerceu a Sociedade de Senhoras, que por meio de suas atividades, levantou sustento para a casa de oração. No dia da organização foram recebidos por transferência da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro 47 pessoas. O primeiro hall de membros ficou distribuído assim: 24 membros maiores e 23 menores. A primeira ata consta o registro de profissão de fé e batismo de uma senhora adulta e 3 batismos infantis, passando o hall a 25 membros maiores e 26 menores. O irmão Manuel Joaquim de Faria, plantador deste trabalho, foi também o primeiro presbítero eleito pela igreja. Foram eleitos como diáconos os irmãos João Timóteo Sobrinho e Manuel Rodrigues de Freitas. Todos eles foram ordenados e instalados no dia da organização da igreja. E assim se deu início à trajetória centenária, de muitos irmãos e irmãs que glorificaram e glorificam o Senhor Jesus nessa amada igreja. IPTC, 100 anos.
vocês lembram da época da igreja, lá na Itália de Cal? A EBF. As EBFs de lá eram maravilhosas. Assim, eu me lembro que eu ainda era bem criança, né? Mas eu me lembro que a Tumucumá, que é aquela rua que fica de frente, o pessoal descia correndo e eu me lembro eles entrando na igreja cantando EBF. Olha, foi um momento muito importante, muito bom. Isso. Era Itália de Cal 449. E nós fomos zeladores na nossa família, minha mãe, meu pai, e nós somos 7 irmãos. E nós fomos zeladores na Itália de Cal. E era muito interessante, assim, a gente morava numa casa muito pequena e depois que nós mudamos para a igreja, nós tínhamos todo um campo e um pavilhão para brincar e a gente se divertia muito lá. E aos sábados tinha futebol, churrasco, e a gente se divertia muito com as crianças que iam junto com os pais, né? E vendo futebol, o papai era o goleiro, né? O goleiro, o René Simões jogava, ele gostava muito do papai, né? Que é filho do seu Abel. Ele começou a jogar, ele jogava lá na igreja também, junto com o pessoal. Eu era criança, mas eu tenho uma memória bem... E aí nós mudamos para lá, eu sou de 63. Mas nós mudamos para lá no final de 68, 69, sem televisão. E lembro que a primeira televisão, ABC Voz de Ouro, nós tivemos na igreja. Era de pé, né? Era de pé e tinha um rádio em cima da televisão. E ela, me lembro, foi na Copa de 70. Velhinha, né? Na Copa de 70, né, na igreja. Então, e a gente festejou a Copa no campo, né, brincando lá e jogando bola. E era assim muito divertido mesmo. Nós éramos do esforço juvenil, né, nessa época a gente era do esforço juvenil e escola bíblica dominical. Era tudo muito divertido, era muito bom. Foi a época que nós entramos também para a escola, né? Então foi. E a mamãe, ela conta o seguinte: a minha mãe foi a primeira pessoa da família dela que, assim, ela nasceu numa família que todos eram espírita e a mãe dela ficou viúva. E a minha mãe foi dada para a madrinha dela e a madrinha dela era crente. Então, quer dizer, ela foi escolhida, ela tinha que ser crente mesmo. E presbiteriana. E presbiteriana. E depois ela veio para o Rio junto com o papai e ficou procurando uma igreja. E encontrou a presbiteriana ali na Itália de Cal. Minhas lembranças assim, na igreja, era assim, uma igreja muito acolhedora, como sempre foi. E já era muito pequenininha a igreja, mas eu me lembro da escola dominical assistindo. E uma das pessoas também que eu me lembro muito é da dona Guiomar. Foi uma pessoa assim que fez muita diferença na minha vida e na vida da minha família, porque minha mãe gostava muito dela e através desse amor que ela tinha pela dona Guiomar, ela acabou me contagiando. Eu acabei também tendo assim um afeto muito especial pela dona Guiomar. Então, quando eu era criança, nós frequentávamos a Escola Bíblica de Férias, a famosa EBF. E eu sempre fui uma criança muito agitada. E eu adorava imitar a Dona Alda. Deu muito trabalho para a Dona Alda. Eu adorava imitar a Dona Alda. E ficava atrás dela lá imitando. E tinha uma pessoa que conseguia me controlar, que era a Dona Guiomar. A Dona Guiomar, ela me domava, né? Digamos assim. E o meu sonho era ser professora de escola bíblica de férias. E aí eu comecei a frequentar a igreja por conta da EBF. E aí, por conta disso, à medida que foi passando o tempo, eu realizei a minha vontade de ser professora de escola bíblica de férias e vim ser professora de EBF. Conseguimos, Deus operou muitas maravilhas e conseguimos, através do nosso trabalho, com a ajuda de Deus, ter o fruto.
da IBF. Rosana, que hoje trabalha com as crianças. Érica, que era uma menina rebelde, que perturbava meu filho. Alda. Eu morava na Tubucumá, que ela também. Tadinha, ela ia um dia, a filha da Cleonice chegou perto de mim e falou: Alda, vou expulsar essas duas. Era Érica e uma aluna minha de casa, chamada Patrícia. Falei: não, faz isso não. Eram os milagres de Jesus. Elas estavam na classe do túmulo vazio, pintando, fazendo uma pintura. Falei: não vão não. Aí chamei ela, falei: minha filha, se comporta direito, não faz isso não. Não, tia, pode deixar que a gente vai ficar bem. Falei com as professoras: não esquenta não, que ano que vem ela não vem. Já não vai ter mais idade. Aí no ano passado, que aí eu descia, preparava as salas todas, aí desceu com meus apetrechos. Ela é filha da Maria Lúcia, né? Morava daquele lado. Eu passei do outro lado. Olha como é que cristão faz. Eu passei do outro lado, porque quando eu olhei de lá, vi a Érica no portão. Falei: ai, meu Deus do céu. Ai, a Érica. Mas eu posso falar com ela que ela não tem idade. Aí quando eu fui passar à frente de casa dela, ela atravessou: ó, tia, eu sei que eu não tenho mais idade de ser aluna, mas de ajudar eu tenho, né? E foi para lá, me ajudou pra caramba. A lembrança da Rua Tradincal eu tenho, principalmente porque eu casei na Rua Tradincal. Meu casamento foi em 66, lá na Rua Tradincal. E nós casamos lá e eu não era membro da igreja. Então, o que acontecia era o seguinte: eu trabalhava numa empresa evangélica, onde as revistas da Escola Dominical eram produzidas lá. E então elas eram distribuídas por uma cidade do interior do Rio de Janeiro, para depois chegarem até a nossa igreja de Tomás Coelho. Só que eu, sabendo que a revista ia demorar para chegar, eu chegava na expedição e pegava as revistas e levava na Rua Tradincal, onde era recebido pelos filhos do seu Aires, que moravam naquele local na época, e eu entregava as revistas lá para a igreja. Aquilo para mim era uma satisfação muito grande. Eu não era membro da igreja, mas do coração já estava me tocando, dizendo que um dia eu ia pertencer àquela igreja. E do casamento. Então, aquilo ali, para mim, foi uma lembrança que eu tenho no coração, que eu não esqueço nunca. Quando nós ainda estávamos lá na Rua Itália de Incal, muitas coisas aconteceram, eu cresci, bem dizer, toda a minha infância foi lá na Rua Itália de Incal. Eu fui de esforço juvenil, né? Primeiro frequentei as classes menores, depois fui do departamento de esforço juvenil, fui presidente deste departamento e dali eu também cresci um pouco mais, ingressei na mocidade, fiz parte do coral da igreja, e até os meus irmãos mexiam comigo, que eu era meio tenor, mas me esforçava para dar tudo que podia para louvor do nosso Deus. Ali, ao lado do meu primo Samuel Freitas, ele era um bom tenor e eu o acompanhava. Eu iniciando e acompanhando o meu primo nos cânticos dos hinos do coral. E participei das classes menores de escola dominical, onde aprendi muito, especialmente no curso intermediário, cuja professora era minha irmã, a Lídia. Eu não queria perder uma aula da minha irmã, porque ela, com muito carinho,
ela nos ensinava as lições e eu ficava muito triste se eu tivesse que perder uma aula da minha irmã Lídia. E participei de outros departamentos, de mocidade, tive cargos e também, como jovem, nós tínhamos ao lado da igreja uma quadra de vôlei, onde nós recebíamos alguns visitantes para disputar partidas conosco e era muito animado aquele setor de recreação, como também as festas que eram realizadas ao lado do templo, num terreno que nós tínhamos ao lado da igreja ali na Rua Itália de Incau. O que eu me lembro da igreja da Itália de Incau foi um momento de formação da igreja. Foi através do Manuel Joaquim de Farias e sua esposa Lucrécia, ofereceu a sua humilde casa, metade da casa, para que fizesse o salão onde eles pudessem se congregarem. Enquanto o salão não ficava pronto, Manuel conduzia todas as famílias que pertenciam a Cavalcante, que eram crentes, na carroça dele, que ele era carroceiro. Levava lá para a Igreja do Rio, que fica localizada na Praça Tiradentes, na Silva Jardim 24. E enquanto não ficava, ele ia e vinha. Agora imagine vocês, só por força divinal que uma pessoa poderia resistir. Uma rua sem asfalto, levar uma carroça de Tomás Coelho à Praça Tiradentes, é uma coisa incrível, só a força de Deus. E aí o salão ficou pronto, não é? E nós que eu digo, o povo daquela época passou a congregar. E o forte da nossa igreja foi a reunião das famílias. Por exemplo, minha tia teve 5 filhos. Inclusive, uma das meninas morreu com uma espanhola. E ela ficou com 4 filhos. Ela conseguiu botar 3 filhos na igreja. E esses filhos casaram e continuaram na igreja. Minha mãe teve 11 filhos. Conseguiu botar 9. Esses casaram, colocaram os filhos, netos. Minha mãe conseguiu botar 60 netos. Acontece que, diante dessa quantidade imensa de família reunida, os avulsos se associavam a eles e se tornavam uma família cristã, uma família denodada, que impressionava através da palavra de Deus a Cavalcante. Eu até falo no meu poema que eu fiz para a igreja, né, que havia dificuldades e até mesmo perseguições, mas Manuel e família não desanimavam de ser cristãos, né? E assim foi indo, foi se compondo, e cada vez a igrejinha encolhia diante da quantidade de gente. Eu carrego para a minha vida adulta e como uma vivência, né, uma experiência importante na igreja, de aprendizado na palavra de Deus, é que nós estudávamos muito. A escola dominical era uma coisa assim importantíssima, onde ali nós tínhamos todo um estudo muito claro, muito profundo da Bíblia. E isso era feito de uma forma até prazerosa para
para nós, né, enquanto adolescentes, porque se faziam gincanas, né, concursos bíblicos, onde a gente tinha que decorar. E ficávamos então ali, naquele momento, decorando os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, os versículos. Isso era uma coisa extremamente estimulante. Então, uma das recordações que eu trago e permanece na minha história, né, em relação à igreja presbiteriana de Damasco, foi todo esse aprendizado bíblico que nós tivemos. Uma das recordações boas também é de todas as reuniões, né, eu ia, minha mãe me levava. Então, naquela época, se faziam muitas reuniões nas casas. Então, eu lembro que eram reuniões semanais. E nessas reuniões, eu estava sempre presente, né? E é óbvio, como criança e adolescente, a parte mais gostosa da reunião era do lanche, que era de uma diversidade, era interessante, que em determinados lugares, né, uma das senhoras fazia um cuscuz maravilhoso, a outra fazia um empadão, que era um empadão famoso na igreja, né, era um bolo. Então isso eram coisas assim muito estimulantes, mas isso também era uma forma de eu estar ali presente em todas as reuniões, assistindo, participando e ouvindo da palavra, né? Nós tínhamos uma escola dominical muito boa, muito forte, marcou muito. O nosso conhecimento ele ganhou muito naquela época e hoje, quando se fala de Bíblia, quando se fala de igreja, isso aí veio à tona. Foi uma coisa que nós aprendemos muito cedo e a nossa convivência praticamente foi toda assim, tendo conhecimento. E hoje a Bíblia, né, a nossa relação com a igreja, hoje mais que nunca nós precisamos desse conhecimento. Eu me sinto muito satisfeito e orgulhoso de ter passado por esse momento e foi um momento ímpar na minha vida, esse momento de adquirir esse conhecimento. Então eu dou graças a Deus pelas reuniões, pelas escolas dominical que eu passei, pelas EBFs que eu passei, então tudo muito esmerado. Então, isso aí me traz muito forte hoje, né? Vem muito comigo isso hoje. É lembrar desse aprendizado do carinho, tá? A atenção que, no caso, aí os nossos pais tiveram conosco, no modo geral, não só com os familiares, mas com todos aqueles alunos, com todas aquelas crianças que participavam nessa época. Nessa época também eu era bem jovem, tá? E como toda criança era uma criança, como toda, alguns não, mas eu era um caso específico, era bem elevado, então a gente dava 1000 voltas, a gente brincava muito, corria muito, mas era uma coisa que marcava, que todas as reuniões, como minha irmã mencionou, a gente se fazia presente, então não existia distância. Uma coisa que hoje as pessoas veem como empecilho de participar de algumas atividades semanais, naquela época não existia isso. E com mães, com 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos, eles arrastavam a gente para todo esse Rio de Janeiro, para tudo quanto era lugar, elas arrastavam a gente. Então, era uma coisa assim que foi muito bom e gratificante na nossa vida. De Itália de Cal, eu me lembro do esforço juvenil. Era muito bom. A diretora era Honorina, cunhada do Dr. João Narciso, que era presbítero. Então, ela gostava muito de... Naquele tempo não tinha televisão, não tinha celular, era uma coisa que não tinha muita distração. Então, era muitas crianças, ela levava para passear. Antigamente, a Praia de Ramos era uma ótima praia. Ilha do Governador, Paquetá. Então ela nos levava. E aquilo era uma alegria que ela ia. Nós, antigamente, era Maria Fumaça. Chamava os trens de Maria Fumaça. E eles eram todos de madeira, assim. Então, o que ela fazia? Ela fazia umas pipas, levava linha
e jornal, quando cortava, tinha a gente na janela e ficava soltando aquelas pipas. Era uma alegria para as crianças. Aquilo eu achava ótimo, né? No tempo que nós éramos da mocidade, nós fazíamos muito trabalho assim de visitar as pessoas, né? Fazíamos trabalho também de ir na rua, fizemos até uma vez uma passeata, lembra, Ronan? Tinha um ar livre, né? Nós fazíamos o ar livre, culto, né? Nós saímos muito de dentro da igreja para fora da igreja. E isso era muito bom. Agora a gente não vê muito isso. Né? E muito interessante também, o número de pessoas que faziam parte da mocidade era muito grande. Então, quando chegava determinadas épocas, como a da primavera, formavam-se vários grupos para apresentar peças. Nós tínhamos até jurados vindo de fora. Era uma coisa assim muito, muito legal, muito bacana. E era cada trabalho, né, que a gente fazia. Me lembro que teve uma vez, que era da primavera, eu não sei como fizeram, mas botaram um plástico com água, ficou aquele vidro escorrendo aquela água, muito com as flores atrás, era tudo assim bem elaborado, eram festas assim bem organizadas mesmo, muito bom. Na realidade, teve uma história muito interessante que aconteceu, dentre tantas coisas que aconteceram lá, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o posicionamento do reverendo Freitas. Ele estava muito doente e ele tinha um sítio, acho que no estado do Rio. E aí ele convocou a igreja para um passeio mesmo, ele estando doente, para irmos passar esse dia lá no sítio dele. Ele estava muito debilitado, mas ele teve um momento que ele veio, apareceu na varanda e aí acenou para a gente, falava com muita dificuldade e entrou. E nós passamos o dia lá e teve almoço, lanches, brincadeiras, foi um dia assim muito gostoso. E uns dias após esse passeio veio a óbito. Isso me marcou muito, porque até vamos dizer assim, nos últimos instantes dele, ele queria estar com a gente. Ele queria o corpo de Cristo junto. E isso assim me marcou muito. Isso foi em maio de 1981. Eu lembro que eu achava muito legal o que o Altair fazia. Porque o Altair tinha, acho que era uma motocicleta, era tipo mobilete, que ela não era assim top, nova, mas ele pegava aquela lambretinha dele lá e buscava as crianças nas comunidades, para as crianças irem para a igreja, para aprender a ler, escrever, para aprender mesmo, ser membro da igreja, ficar lá, para as crianças terem uma diferenciação na vida dele. E o Altair, nessa época, não é o Altair que hoje é um cara que fundou o CC Dia, mas ele sempre teve esse chamado no coração dele, né, para amparar as crianças, adolescentes. Isso sempre foi muito forte nele. E a gente achava muito interessante porque na época o Altair não era uma pessoa que ele tinha recursos. Muito pelo contrário, ele era muito ajudado. Mas ele tinha esse desprendimento de lembrar do irmão, de fazer alguma coisa pelo ser humano, né? Ele é um cara diferenciado e que foi muito abençoado por Deus para fazer o que ele faz hoje, né? Que hoje ele faz num tamanho bem maior do que ele fazia na época que ele era daqui. Demais, gostava demais, era tudo maravilhoso lá, né? Eu fiquei muito tempo com a mocidade, eu fui presidente de mocidade muitos anos, e também quando eu não era presidente eu era secretária de cultura, eu acho, não sei se o nome era esse. Então eu representava até na federação, eu escrevia textos para os concursos, né? E Tomás Coelho ganhava a beça, a gente era ótima para ganhar os prêmios lá da federação. Muito bom. E eu conheci meu marido também lá em Tomás Coelho,
foi assim uma maneira muito bacana, que ele ia para jogar futebol, que ele disse que não sabia jogar nada, mas se metia lá para jogar, né? Que os Simões jogavam muito. Aí ele ia jogar futebol e eu gostava de ping-pong. Eu entrava nos torneios de ping-pong, porque tinha concurso, quem ganhava, né? Contava pontos, tudo isso. Aí o Clemente foi para o esporte, mas muito importante isso. Sempre antes do esporte tinha uma pequena devocional. Em geral era o Múcio. Múcio é quem? É teu tio? Tio Múcio que chamava. E ele dirigia sempre uma pequena devocional antes do esporte. Então o Clemente era obrigado a ouvir a devocional, né? Aí chamavam para ir na igreja e tal, e dizia, não, na igreja ainda não quero ir não. Mas continuava indo no esporte ouvindo o seu Múcio lá na devocional, né? Aí com isso ele se converteu. E hoje ele é pastor, né? Pastor presbiteriano, agora jubilado por causa da idade dele, mas fruto de Tomás Coelho. Então Tomás Coelho tem tudo de bom. Você tem que se orgulhar de ser de Tomás Coelho, que é uma igreja assim maravilhosa. Só tenho lembranças ótimas lá de Tomás Coelho. A mãe da Sueli, como eu gostava da Guiomar, porque eu cantava no coral e ela era contralto, mas ela era aquele contralto bom era a Guiomar, né? Aí eu ficava do lado dela para copiar. Eu cantava, mas me segurava ali com a Guiomar, que ela que cantava bem mesmo no coral. Então Tomás Coelho só tem lembranças maravilhosas de lá. Ah, maravilhoso. Sempre quando tinha datas especiais assim, se colocava ali na frente da igreja, perto do púlpito, um tablado assim, as crianças recitavam, assim, Dia das Mães. Esses dias, assim, essas datas importantes, sempre havia isso, cantavam, tinha o coro das crianças. Elas cantavam, recitavam, era muito... A gente tem muitas saudades. Importante até sair para evangelização, os moços saíam, participavam de todo o trabalho assim, que tinha. Geralmente, todo domingo, antes do culto da noite, a gente fazia um culto ao ar livre, assim, perto, fazia aquela roda, assim, o pastor, ou outra pessoa, um presbítero, assim, levava a palavra, se cantava um hino e depois convidava quem quisesse participar do culto, aí dava o endereço e tudo, aí nós íamos para a igreja e sempre ia algum visitante, assim, que esteve lá participando. Era muito bom, eu tenho muita lembrança disso. Lá na igreja lá da Itália de Incal, o trabalho que eu me identifiquei mais foi na área da música, né? E eu comecei a tocar, com 11 anos eu comecei a participar acompanhando o coral, porque naquela época o Manuel, o reverendo Manuel, né? Porque é parente também, a gente já tem a intimidade e fogo. E ele regia o coral e os filhos que tocavam. Mas nessa época eles saíram para formar uma igreja lá no Meier. Então, como eu já estava estudando piano e tudo, eu tocava, algumas vezes tocava, o Manuel sempre me incentivando, colocando para eu tocar. Aí quando eles saíram, aí eu entrei acompanhando o coral. Depois o Manuel estudou para pastor, foi ordenado pastor, e aí porque ele tocava para a congregação, né? E quando ele saiu, quando ele pregava, porque aí ele seminarista, às vezes pregava na igreja e tudo, aí eu tocava também para a congregação. Mas aos 11 anos eu comecei segurar o coral, né? Acompanhando o coral. E depois foi introduzindo para a congregação e ele depois foi ordenado pastor e eu fiquei com tudo, né? E nesse meio tempo nós fizemos, eu e Sueli, a dupla inseparável,
abrimos o... As carrapatinhas. O coral da mocidade. Começamos com um conjuntinho e tal, depois formamos o coral da mocidade. E quando o Manuel foi eleito pastor, né? Então, para ele ficar descendo do púlpito para reger coral, aí ele colocou também Sueli. Então, ficamos nós duas enfrentando a situação lá. E isso foi muito, muito bom para mim. Então, lá em Tomás Coelho, nós tínhamos vários, em termos, trabalhos também, vamos dizer assim, evangelísticos. Nós pregávamos em lugares tipo ao ar livre. Então me lembro que naquela época já existia uma pregação nossa no Jardim Primavera. Vê quantos anos atrás, Jardim Primavera, nós íamos lá e fazíamos trabalho de evangelização. E a evangelização é feita e mostrando que eu, como médico, fazia assistência social na igreja. Então, o que aconteceu? Tomás Coelho fez uma coisa maravilhosa para a minha pessoa como profissional médico. Construir ali do lado, na Itália de Incal, templo antigo, exclusivamente o consultório do Dr. Renilton. Tinha um consultório, tinha a sala de espera e tinha o campozinho de futebol do lado. Entendeu? Inclusive eu consegui despertar em duas irmãs, membros da igreja, para serem enfermeiras. Família Dolores, Wanda e Mary Dolores. Então elas começaram a me ajudar no atendimento, na recepção, no cuidado com os pacientes, preparar para examinar, enfim. Foi ótimo, ótimo. Então, esse trabalho, para mim, foi muito, mas muito gratificante mesmo. Os maiores desafios da igreja, eu penso que era evangelização. Era difícil aquela época. A gente ia, digo sempre que eu era bem nova, então eu me lembro da gente ir para o morro, era morro mesmo, aquele morro bonito, e a gente ia, e era uma dificuldade. Eu me lembro do meu sogro, né, Manuel Rodrigues de Freitas, levando acordeon no ombro, levando também tipo um teclado, que era um órgão, né? Levando harmônio. E era difícil até assim, porque havia muita discriminação. A gente era chamado de os bíblias. Né? Lá vem os bíblias, graças a Deus, né, que a gente era os bíblias, mas era falado de um modo meio pejorativo, meio discriminando mesmo, lá vem os bíblias. Então era difícil e a igreja era atuante nisso, a igreja não deixava de pregar, a igreja não deixava de fazer esse trabalho. Eu gostaria de falar também desse trabalho de evangelização da igreja de Tomás Coelho. Tinha problemas, sim, mas era uma coisa assim maravilhosa para nós, crianças e adolescentes. Nós gostávamos daquilo, nós íamos sempre. E ia um grupo bom, ia um grupo grande. E eu me lembro muito de levar o harmônio. E aquilo era... E juntava muita gente em volta para assistir, para ouvir a palavra. E era uma coisa muito gostosa. Nós estávamos sempre lá. Certa ocasião que a gente, em casa aqui, que é bem pertinho da Itália de Incal, e aí a gente ouviu barulho de bombeiro, muitas viaturas, né? E aí a gente correu pro portão para ver, aí era bem pertinho, eu virei e falei assim, gente, é bem pertinho, tá pegando fogo em algum lugar. E ao lado da igreja tinha a fábrica de velas. E a fábrica de velas estava pegando fogo. E aí a gente correu para lá para ver e tal, aquele tumulto todo, e a gente deu conta que a Aldaci estava em casa, e trancada dentro de casa,
E nem sabia que estava pegando fogo, e a gente saiu correndo para lá. Não, a Aldécia tá lá, a Aldécia tá lá. E a gente corre para bombeiro correr para ver se conseguia pegá-la, para não... que o perigo era pegar fogo na igreja e aí a gente ficar sem a nossa Aldécia, né? Então... Houve uma ocasião que nós fomos solicitados pela madrugada que a igreja tinha pego fogo. Aí nós nos juntamos e corremos para lá. A entrada da rua dá-nos a impressão que a igreja era uma tocha. Mas ao chegarmos lá, graças a Deus, os bombeiros tinham resfriado o templo todo. E o vento era a contralinha do trem. E não deu para queimar a nossa igrejinha. Olha, na minha visão, os maiores desafios ali, um dos desafios era a enchente. Era uma igreja, uma rua baixa, né, Itália de Incal. Nós éramos assim já no final da rua e depois de um rio. Passava a linha do trem e passava um rio. E com as muitas chuvas, esse rio enchia. E a rua ficava toda alagada. E muitas vezes, a gente, assim como zelador da igreja, a gente teve que tirar muita água e muita lama, né? Quantos domingos pela manhã, ou o culto atrasava, ou a escola bíblica também atrasava, por conta de muita lama, né? E era muita mesmo. E as chuvas do dia 31, quando a gente estávamos na vigília, que às vezes a igreja enchia. Era lama. Tudo lá arrumado e a igreja cheia de água. Meu Deus do céu. Mas a gente tirava, né? E um outro desafio que Deus foi acrescentando, né? Como diz Atos dos Apóstolos, era uma igreja de algumas famílias. Aos poucos a igreja foi recebendo, né, visitantes e irmãos que iam se arrolavam, né, como membros, e a igreja já era pequena, né, o espaço de culto, né, do templo já era pequeno. Então a igreja teve que pensar, né, de que forma nós poderíamos mudar e fazer um templo maior que coubesse bastante, né, pessoas. E ficou no papel durante muitos anos. Porque eu me lembro que quando a igreja comprou o que a gente chamava lá de anexo, né, eu era muito criança. E isso só foi concluído quando o Paulo de Tarso entrou na igreja. Foi o Paulo de Tarso que começou a mexer e aí o pessoal foi para a luta fazer. Eu me lembro dos meninos que iam lá para a igreja cavar, né? Porque aquilo dali é cheio de altos e baixos, né? Ver que a igreja é no alto. E tiveram muito trabalho, a gente tinha que ir para a igreja fazer lanche para o pessoal, mas graças a Deus foi o primeiro casamento na igreja. Em relação à mudança do local da igreja, da Itália de Incal, aqui para o endereço atual, eu era jovem, bem garotão mesmo, bem crianção, então as nossas atividades não nos permitiam ficar muito ligados em alguns detalhes. E esses detalhes eram justamente esses, né? A gente não tinha determinadas informações. Mas o que eu lembro é que em algum momento, no culto na igreja, o presbítero Narciso, ele informou que nós havíamos adquirido uma propriedade aqui em Cavalcante. Aí ele falou quantos metros quadrados era. Eu falei, caramba, é terra pra caramba. A gente ficou todo mundo impressionado, mas muito grande. E informou que nós estaríamos dentro em breve fazendo uma transferência do local do templo. E a partir desse momento, uma coisa legal que aconteceu é que a igreja ficou enganjada no processo de construção de um novo templo e mudança. Então eu lembro que aconteceram diversos movimentos para alavancar isso. Então foram feitos diversos almoços, diversos mutirões, foi feito muita coisa com relação a isso, contribuições, e estamos aqui
um dos momentos marcantes foi esse. E o detalhe que originou essa transferência, esse realmente me foge, entendeu? Porque não estava ligado nisso, mas a informação ela caiu com uma alegria muito grande entre toda a igreja, porque nós já havíamos adquirido alguma coisa muito importante para nós. É que a igreja estava crescendo, e o local ali era um local não era muito bom, até haja visto quando chovia, a rua enchia e os membros ficavam prejudicados às vezes de atravessarem da rua principal para o templo. E nós queríamos um templo maior e numa localização melhor. Foi aí que apareceu o terreno na rua Laurindo Filho, e antes até havíamos comprado uma propriedade na rua Silva Vale, onde pensávamos em construir o novo templo. Mas depois, com estudos que fizemos, achamos que na rua Laurindo Filho seria melhor uma rua mais larga, uma rua que teria acesso naquela época, se falava até em abrir a rua para Varlobo, porque tinha um morro, mas iam fazer um túnel que dava acesso para Varlobo, coisa que até hoje não aconteceu. Mas compramos um imóvel também na rua Laurindo Filho, e ali era um terreno maior, né? E dali nós era um terreno que dava comunicação com os fundos do terreno da rua Silva Vale. Olha, minha mãe teve 12 filhos e morreram 2, ela criou 2, que era a Nilza, minha prima, e Hilário. E antigamente, os diáconos ficavam no pé dos adolescentes, assim, coisa. Então ele gostava muito de jogar bola. Era dia de domingo, ele ia para o campo, não ia à igreja. Mas ele teve 12 filhos, né? Ele fazia eles irem à igreja. E minha mãe ficava no pé dos netos, que tem até uma prima que diz: olha, eu agradeço muito a minha avó por ter teimado eu ir para a igreja. O outro irmão também. Eu agradeço a Deus, a mãe que nós tivemos, que ela forçava a gente ir para a igreja. Então ela sempre dava testemunho, convidava para a igreja. Aí o Abel se afastou da igreja, né? Mas depois, não sei o que foi, ele voltou para a igreja, mas tão dedicado, tão assim, como é que se diz quando a pessoa está firme, e pregava. Olha, o testemunho, nós íamos todo domingo almoçar na casa dele, que ele gostava, ele sempre tinha que orar, tinha que ler uma parte assim da Bíblia, dava um testemunho lindo. E aí os vizinhos como gostavam dele. Até no outro dia uma pedóloga veio, seu Abel, que pessoa ótima, todo mundo elogiava. Isso para nós foi uma alegria, né? A pessoa que me marcou muito, que andava muito comigo, era muito minha amiga, era a Sueli Ferreira. Qualquer trabalho que eu fizesse, assim, eu estava sempre na SAF, né? Era presidente, você sabe como é que precisa de trabalhadores, né? E ela, assim, falar, a Sueli estava sempre ali junto de mim.
foi uma pessoa que marcou muito, eu senti muito a morte dela. Tinha também uma irmãzinha, a Lloyd, que era aquela pessoa que ela não falava, mas estava sempre presente, sabe? Não havia um trabalho que a Lloyd não tivesse presente. E às vezes eu tinha que ir em alguma reunião, aí eu estava sozinha, não tinha quem fosse comigo. Falei, meu Deus, Lloyd, eu preciso ir a uma reunião na igreja, não sei das contas, longe pra caramba, às vezes eu não queria ir sozinha, não, vou com você. E ela ia comigo. Aí a gente vê a importância. A gente vê que as pessoas são importantes, porque às vezes elas não fazem nada para aparecer, elas não aparecem, mas elas são importantes porque elas estão ali do teu lado a lado com você. Diácono Abel, ele, além de ser meu pai, é uma pessoa muito especial. Quando ele se converteu, ele se tornou uma outra pessoa. Isso é muito bom porque a gente, quando aprende as coisas de Deus, a gente vê que Deus realmente tem poder para transformar, né? E o meu pai se tornou uma outra pessoa. Já gostava dele, passei a amá-lo muito mais. E o meu pai é muito interessante. O meu pai tem uma coisa que me mostrou basicamente a importância de se doar para a igreja. E uma coisa que o meu pai não dava um tostão quando a gente era pequeno. E uma vez a minha irmã Olinda, que também era membro da igreja, pediu a ele comprar uma queijadinha, ele deu dinheiro para comprar uma queijadinha, aquilo foi algo que todos os irmãos ficaram assim impressionados. Mas Deus tornou o bolso do meu pai generoso. Então, o meu pai, num dado momento, começou a ter uma situação financeira melhor e ele não abria mão de ajudar a igreja, de ajudar alguns irmãos. Isso é algo assim muito interessante. Não via o meu pai preso assim por coisas materiais, depois de convertido. Fantástico. E eu, então, vou falar um pouquinho do meu pai, que é o tio Múrcio, né, como era conhecido. Ele também, ele não era cristão, ele casou com a minha mãe, ele não era cristão, mas graças a Deus, eu creio que através do testemunho da minha mãe, que foi sábia, e ele foi para a igreja, o Espírito Santo tocou, né, que ele foi para a igreja, trabalhou na igreja com muito carinho, com muita dedicação também. E o foco dele, ele gostava muito de trabalhar com os adolescentes. E era interessante que a gente saía na rua e de vez em quando era um garotinho, a mãe do garotinho, oi tio Múrcio, oi tio Múrcio. E ele já estava sendo bem assim conhecido lá, né? Também era uma pessoa que gostava de ajudar, de vez em quando estava comprando as coisas, alimentos, né, para as crianças que ele via que estava sem alimento. E de vez em quando, até às vezes, a gente encontra alguém que fala que foi do tempo do tio Múrcio, que teve lá na igreja, né? No outro dia mesmo alguém comentou, e foi com a minha sobrinha. Ah, você é parente do tio Múrcio, eu era de lá também. E é interessante que de vez em quando a gente ainda encontra alguém, porque o trabalho não fica em vão, né? Isso aí a gente às vezes não vê na hora o trabalho, mas mais tarde a gente vai ver os frutos de um trabalho. E é isso que eu tenho que falar do meu pai, tinha orgulho dele. O papai, ele não era crente. E com isso a gente tinha, ele aos domingos, às vezes, ele levava a gente para visitar nossa outra avó, vovó Mary. Então, muitas vezes eu não ia à igreja de manhã por isso, né? A mamãe ia com a tia Ruth, elas iam à igreja, mas eu e minha irmã, a gente não ia. Então, muita coisa da infância eu não lembro da escola dominical, porque eu faltava, né? Papai, não sendo crente, levava a gente para casa da outra avó. Depois a outra avó morreu e a gente ia, mas nós morávamos num lugar assim, contramão, vocês viram, né? A gente tinha, ou pegava 2 ônibus para chegar até lá a igreja, ou então
a gente tinha que andar até a estação de Irajá para pegar um ônibus e depois, lá em Tomás Coelho, soltava para andar Silva Vale toda até... Soltava no Automóvel Clube, que hoje é Martin Luther King, se não me engano, e a pé, pum! Até lá na Itália de Cal, entendeu? Então, isso atrapalhava um pouco, ficava difícil, mas enfim. Mas depois que papai se converteu, foi para a igreja, porque antes ele fumava, né? Ele sempre foi uma pessoa assim, de um caráter muito bom, ele era sério, era honesto, sempre foi trabalhador, nunca proibiu a gente de ir à igreja. Foi bancário, né? Eu também fui bancário. Ele não, ele foi uma pessoa assim, uma índole muito boa, né? Depois que ele se converteu, porque a gente pedia, papai, para de fumar, que não sei o que, sabe como é que é criança, né? E às vezes, por causa das crianças, os pais deixam de fazer determinadas coisas ou passam a fazer outras por causa dos filhos. Então, ele parou de fumar e, nesse tempo, minha avó depois faleceu e ele depois se converteu, que a gente chamava, vamos lá na festinha, vamos aqui, vamos ali, ele começou a ir e tal. E aí, depois que ele se converteu, aí era o contrário, ele não deixava a gente faltar à igreja. Às vezes a gente, domingo, acordava com aquela preguiça, não, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele sempre foi muito dedicado na igreja. Depois que ele se converteu, ele não largou mais. E aí... Múrcio von Sosten Câmara. Meu pai era o Múrcio, né? Tio Múrcio, né? Tio Múrcio. Também lá em Tomás Coelho, já com a propriedade nova, foi a família do Abel. Família do Abel. A loja aqui na rua Silva Jardim, né? Silva Vale. Perdão, Silva Vale, confundido com a Catedral Silva Jardim. Então você subia para continuar o terreno lá em cima, tinha um salão e aqui tinha um terrenão grande. E depois é que nós pegamos do lado. Nesse terrenão grande, fizemos um campo de futebol. A família do Abel, inclusive o Abel, jogavam lá e ganhavam todos os outros times. Era o Abel, vamos lá, Ronan, Renê, Roberto. Não sei se Ronaldo participava. Ronaldo. A família, pai e filhos. Olha só, tu vendo, cara. Era um jogo, toda a igreja e eu também que ia estar presente para assistir. Que coisa linda aquilo. Da Igreja Nova, aí estimulou. Aí o Renê, né, Renê? O Renê hoje é técnico de futebol, o Ronan fez. O Ronan também fez, entendeu? Isso estimulou os filhos. Josias da Silva, meu pai, o homem mais sábio que eu já conheci. Uma pessoa doce, uma pessoa que estava sempre disposto a conversar e a trazer palavras de ânimo. São tantas lembranças que eu tenho de infância, de adolescência, já na fase adulta. Uma delas é quando ele disse para mim: calma, filho, vai dar tudo certo. Após eu ter concluído a faculdade, e aí como todo recém-formado, né, aquela ansiedade de se inserir no mercado de trabalho, e agora, como é que vai ser, pai? E ele dizia: calma, vai dar tudo certo. Né? Então, essa lembrança é uma das lembranças de muitas. Uma das coisas que eu sei que foi uma das maiores alegrias da vida dele foi a obra dessa igreja. Gente, era diário ver meu pai saindo de casa para vir para cá. Ele ficava aqui o dia inteiro, do lado desses pedreiros, sabe?
às vezes acho que os pedreiros ficavam cansados dele, sabe? Porque ele perguntava muito, né? Nós conhecíamos o pai que tínhamos, né? E ele entendia de obra, ele gostava de obra, né? Ele fazia obra em casa. E quando começou a obra da igreja, isso para ele foi um espetáculo. E ele se juntou com outros também, né? Que tinham uma paixão, né? O seu Aires, né? Que estava aqui também diariamente, seu Eli, enfim, pessoas que na faixa etária dele, amigos, irmãos, né? E quem marcou muito, a mim, por exemplo, primeiro foi Dona Olinda. Porque Dona Olinda, para mim, até hoje, é o símbolo, assim, do amor, da pessoa amorosa, carinhosa. Porque tinha ela e a irmã, e era uma diferença, assim, muito grande. Desculpe eu falar, mas a Dona Olinda, ela marcou por ser tão amorosa, tão carinhosa. Todo mundo, nós amávamos Dona Olinda. E outra coisa que me marcou muito foram os meus alunos, que eu sempre dei aula para criança, depois para adolescente. Então, um que eu me lembro muito foi o Sidney. Sidney era um amor. Eu acho que ele foi meu aluno até devia ser adolescente. Quando eu saí, eu me lembro muito do Sidney. Dona Honorina, essa nossa tia, ela fundou, tem relato na igreja, que ela fundou a SAF da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, mesmo ela sendo metodista. E ela sempre foi muito, muito trabalhadora na igreja, sabe? Depois também, de mais velha, ela foi trabalhar no lar metodista lá de Inhuaíba, onde ela depois ficou vivendo, depois de idosa, ela ficou vivendo lá, mas trabalhou muito lá também. Essa Honorina era a tia da mamãe. Ela era metodista também. A família da mamãe era metodista da igreja de Cascadura. Minha avó, né? Noêmia, Cândida de Lima, tinha tios nossos, tia. Eu tenho a impressão que eles moravam perto e por isso começaram a ajudar ali no trabalho da igreja presbiteriana. Mas eles eram da igreja metodista. A vovó foi a vida inteira da igreja metodista de Cascadura. Membro ativo sempre. Então tinha tios nossos, como o tio Israel, frequentava ali, tia Julieta, já era do lado do papai. Então, tanto a família do papai quanto da mamãe moravam perto, então se dedicaram ali à igreja presbiteriana. E mamãe depois passou a ser presbiteriana, porque casou com o papai, né, e ficou na igreja presbiteriana. Mas eles eram da igreja, mas tinham muitos familiares, tanto do lado do papai, João Narciso, como do lado da mamãe, Alcina. O pastor Sérgio Maranhão também nos marcou muito, porque essa classe de catecúmenos nós participávamos e ele mandava cada um ler a Bíblia, uma parte da Bíblia, e depois perguntava: o que você entendeu? E a gente tinha que falar o que tinha entendido, o que tinha lido. Era muito bom mesmo, nós aprendemos muito. E outra coisa que eu queria falar era da classe que eu participei também, do Esdras Souza. Ele já faleceu, o marido da Mercedes, mas ele dirigia uma classe muito boa. E eu me lembro que no final ele cantou um hino, não sei se vocês conhecem: sou cristão e cristão me glorio. Sou cristão, Jesus Cristo é meu rei. Creio em Deus e só nele confio. Sou cristão e cristão morrerei. Aí aquele hino eu cantei também junto com a classe, e aquilo me fez tanto bem. E Deus falou ali ao meu coração: poxa, eu sou cristã, por que eu ainda não fiz minha profissão de fé? E ali logo eu me decidi, já falei com o pastor, entendeu? Então eu me lembro, foram coisas que marcaram assim ali em Tomás Coelho. Muitas coisas, eu gostava muito da igreja de Tomás Coelho, muito boa, aprendemos muito mesmo. Bom, a mensagem que eu deixo
para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo atualmente na Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, é que não olhem para A ou B, não se identifique com um irmão ou outro, amem, sejamos um. Que Deus disse que Ele disse, amássemos um ao outro, não amassássemos um ao outro, amássemos, né? Uns aos outros. Porque dificuldades virão. Nós tivemos lá atrás, vocês podem ter aqui na frente, que nem tudo são flores, né? Mas quando as dificuldades virem, que vocês se lembrem, porque às vezes você, olha, tinha dia que eu saía de casa tão alegre, então eu voltava tão para baixo, pergunta Miguel, eu voltava tão para baixo, que acontecia coisa que me chateava. Coisa que me chateava. Então, às vezes pode acontecer com você hoje, né? Você pode chegar perto do irmão hoje, oi irmão, bom dia, e ele responder para você, por que tem que ser um bom dia? Responder mal, né? O irmão está com um problema, tem alguma dificuldade. Então, quando você passar por um aborrecimento muito grande, às vezes tem até vontade de sair da igreja, faça isso não. Porque a igreja não é de Souzas e nem de Silvas. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Então, sede firmes no Senhor. No livro de Josué, e Deus falando com Josué, disse para Josué o quê? No versículo, o capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa mensagem eu passo para os irmãos. Sejam fortes e corajosos, porque nós vamos passar, mas eles vão ficar. Esperança, a realidade. Foi em 1914 que a igreja de Tomás Coelho surgia do jeitinho que o carroceiro de Deus queria. Manuel Joaquim de Farias e família, em uma humilde casa, a Jesus servia. Entre grandes dificuldades e até mesmo perseguições, Manuel e família não desanimavam de ser cristãos. Com o passar do tempo, grandes líderes surgiam que em uma só fé a Jesus servia. Agora, como templo erguido ao Senhor, estamos todos juntos servindo ao Salvador. Após tão grande trajetória, estamos hoje comemorando os 100 anos de Vitória. Um grande capítulo dessa história foi contado, e ainda assim faltaram muitas partes dessa linda jornada de serviço ao Senhor Jesus. Mas é maravilhoso ouvir testemunhos de quanto fomos abençoados por Ele. Mas não acaba por aqui, pois você também é parte dessa obra. Cada lembrança sua está marcada neste grande filme de 100 anos. Afinal, somos mais que 100, somos um. 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 Somos um.
Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um.